Por que é tão difícil viver sem a fome de ser? Resposta: Senhor, não faria essa pergunta se tivesse escutado o que eu disse antes. Estamos sempre fazendo isso. Alguém faz uma pergunta e de tal maneira estamos absorvidos em nossos próprios problemas que nem prestamos atenção. Se tivesse escutado a pergunta relativa à morte, teria respondido por você mesmo a presente pergunta. Por que é tão difícil viver sem a fome de ser ou vir a ser? A fome de ser, fome de publicidade ou fama, fome de tornar-se alguém, nesse mundo ou no chamado mundo espiritual, fome de pão, fome de sexo e etc. Já tentou alguma vez abandonar qualquer uma dessas fomes? Já tentou alguma vez abandonar algo que te proporciona prazer ou que se tornou um hábito? Abandoná-lo simplesmente? Muitos entre vocês talvez fumem, é um hábito comum. Já tentou abandonar esse hábito para ele morrendo sem esforço, sem compulsão, sem a batalha que começa quando dizemos, eu não devo fazer isso? Como enfrenta esse hábito, se o faz? Eu não fumo, mas conheço muita gente que fuma e, para quem isso se tornou um hábito tirânico, se não querem abandoná-lo, está muito bem, não há problema nenhum. Mas se eu desejo abandonar um hábito, já inveterado, o que eu devo fazer? Posso abandoná-lo sem esforço? Deixá-lo simplesmente cair de mim? Se recorro ao esforço para abandonar um hábito, bem sei o que acontece. Começa uma batalha perpétua com esse hábito. Um dia eu abandono, no dia seguinte estou de novo escravizado a ele, e fico nesse jogo anos e anos e anos. Portanto, eu devo primeiramente compreender a inutilidade da resistência ou do esforço para eliminar um hábito. Feito isso, o que acontece? Me torno consciente do hábito. Se fumo, me observo quando faço. Me dou conta de que ponho a mão no bolso, retiro um maço de cigarro, tiro um cigarro do maço, bato sobre a unha do polegar ou outra superfície dura, ponho-o na boca, acendo, apago o fósforo e ponho-me a soltar baforadas de fumaça. Estou ciente de cada movimento, cada gesto, sem condenar ou justificar o hábito, sem dizer que é certo ou errado, sem pensar, que coisa horrível, preciso ficar livre disso. Me conscientizo sem escolha, passo por passo quando fumo. Experimente fazer isso da próxima vez. Isso é, se deseja quebrar o hábito. E para compreender e quebrar um hábito, ainda que superficial, você pode considerar, no seu todo, o imenso problema do hábito. O hábito de pensamento, o hábito de sentimento, o hábito de imitação e o hábito de ter fome de ser algo, pois isso também é um hábito. Quando combatemos um hábito, damos mais vida a esse hábito. E então o lutar se torna outro hábito, o qual, por sua vez, nos aprisiona novamente. Conhecemos apenas a resistência que se tornou o hábito. Todo o nosso pensar é habitual, mas compreender um hábito é abrir a porta da compreensão de todo o mecanismo do hábito. Descobrir quando o hábito é necessário, como no falar, e quando é visceralmente corruptor.
A maioria de nós funciona numa série de hábitos. Na agitação, na ansiedade, na tremenda agonia de nossa existência, buscamos conforto recorrendo àquilo que chamamos Deus. E nesse hábito funcionamos. Temos hábitos alimentares, hábitos de pensamentos, hábitos de sentimentos e dizemos: se não funcionou Se não funciona no hábito, o que eu vou fazer? Como eu poderei viver? Isso, com efeito, significa medo da incerteza. Em geral, não sabemos o que é viver num estado de incerteza sem sossobrar. Quando nos sentimos intensamente incertos, nos tornamos neuróticos. Sendo isso uma simples reação recorrente do desejo de estar certo. Sendo isso uma simples reação decorrente do desejo de estar certo. O pensamento sempre funcionou no hábito. Por isso teme estar incerto, sem segurança. Viver na incerteza é um estado salutar e não um estado neurótico. Mas nós não sabemos o que isso significa. Assim, para compreendermos o anseio de ser ou de vir a ser, você deve se interessar no inteiro processo do hábito e compreendê-lo. Pergunta: à medida que envelhecemos, a mente parece solidificar-se em camadas. Esse processo é natural e inevitável? Resposta: fisicamente, à medida que envelhecemos, nos tornamos vamos nos tornando mais rígidos e menos flexíveis. E isso é um fato que se pode observar com facilidade. Naturalmente, mediante alimentação adequada, a prática de certos exercícios e etc., é possível conservar o corpo regularmente flexível. Mas isso não constitui o problema integral. Como nos conservar interiormente jovens, flexíveis e vivos, sem nos enrijecermos mentalmente e sem funcionarmos em padrões físicos? Eis o problema. Como sabe, uma das coisas mais difíceis é nos livrarmos de uma ideia. Por exemplo, a ideia de Deus. As pessoas ditas religiosas estão terrivelmente carregadas dessa ideia. É uma ideia para a qual foi condicionado e na qual enrijeceu. O cristão crê no Salvador, em Jesus, e isso é o resultado de 2000 anos de propaganda. É a propaganda que te faz crer ou não crer num só Salvador. Certas ideias foram inculcadas em cada um de nós desde a infância, e a maioria de nós continua a agir de acordo com elas. Você pode se tornar ateu, mas sua mente continua dominada por alguma ideia ou crença. A ideia do nacionalismo, a ideia do justo e do injusto. Não temos discutido sobre se há justo e injusto. Não é esse o ponto que nos interessa agora. Estamos examinando a ideia, a crença e como ela se apodera de nós. Enquanto a pessoa vive em padrões de pensamento, em modos fixos de pensar, a mente está condenada a se tornar rígida e endurecida. Consideremos, por exemplo, a questão das relações com o marido, a esposa, o filho, a mãe, o pai, etc. Uma das coisas mais difíceis nos relacionamentos é nunca estarmos certos desses relacionamentos. Quando tem um marido, uma esposa, um filho, essa pessoa é sua. Estabelecemos o padrão de posse e essa posse, na qual há ciúme, ansiedade e medo, é chamado amor.
ela se torna aquela coisa endurecida e respeitável que é a moralidade social. Como ver, todo o nosso atuar, pensar, viver está padronizado e assim, naturalmente, nossa mente se solidifica. E ela também se solidifica por causa do conflito. Estar ciente de tudo isso é ter uma mente que não é rígida nem flexível, porém uma coisa inteiramente diferente. Mas se quer experimentar esse estado, é preciso compreender o hábito e ficar livre dele. A virtude não pode ser praticada. A virtude oriunda da prática constante não é virtude. Não é a humildade que pratica a humildade. Não é o amor que diz preciso amar. No momento que estamos cônscios de ser virtuosos, está destruída a virtude. A virtude vem sem disciplina, sem esforço, sem imitação, sem exercício. Quando não há acumulação, porém tão só um estado de aprender. Pergunta: não seria valioso examinar com percebimento interior o passado histórico? Resposta: não sei bem o que se entende pela palavra valioso. Ela é como a palavra útil. Em regra, desejamos ser úteis, sabe Deus por quê? E desejamos fazer o que é valioso. Queremos olhar para o passado de modo que ele tenha um certo valor. Afigura-se-me bastante simples informar sobre o passado histórico. Você pode ler os livros de história, mas eu não estou falando desses livros. Estou falando do passado que é você e sou eu. Vocês e eu somos o resíduo de todos os entes humanos, quer vivam no Oriente, quer no Ocidente. O ego é o epítome psicológico do processo histórico. E quando examino eu, ao tomar consciência dele, o que encontra? Não encontra Deus, não encontra a alma e tampouco o eterno. Nada disso. O que acha é um passado insondável. Fomos condicionados para crer que somos a alma, que em nós habita Deus, ou que não há Deus nenhum e que existimos para o Estado. Nos foi inculcado que devemos fazer o que é correto, que devemos ser úteis, que devemos ser bons, que devemos ser isso e não aquilo. Por certo, para descobrir se há Deus, deve destruir essa terrível respeitabilidade. Tem de se despojar do caráter que formou para ser alguém em conformidade com o padrão de virtude, de moralidade social. Tem de quebrá-lo completamente. Essa é a única revolução real. A crise não está no nível econômico ou social, porém no nível psicológico. É uma crise na consciência. E é aí que deve ser enfrentado o desafio. E depois de ter penetrado toda a estrutura psicológica da sociedade, que é o ego, depois de a ter observado, compreendido e quebrado, nada mais te resta. Você se vê só, completamente isolado. Senhor, que relação tem a verdade, o amor ou o incognoscível com esse mundo de ciúme, inveja, prazeres passageiros, crenças, dogmas e paixão? Sinto ter usado a palavra paixão. A paixão é uma coisa bela, uma coisa boa. Não me refiro à paixão da ambição, da lascívia, etc. A paixão de que falo é algo inteiramente diferente, mas que relação tem essa imensidade, se realmente existe, com nossa pequenez? Nenhuma, absolutamente. Mas sempre desejamos estabelecer uma relação entre o conhecido e o incognoscível. Não se deve buscar a verdade. Não há o que buscar.
Como pode uma mente pequena procurar a verdade? A mente pequena, a mente ambiciosa, invejosa, psicologicamente confusa, poderá imaginar, conceber ou formular o que é a verdade? Mas o que ela formular será ainda mesquinho, pequeno e estreito. O importante não é buscar a verdade, porém ficar livre da pequenez. Porque então você deixa a janela aberta, deixa um espaço no qual aquela imensidade, se ela existe, poderá se manifestar.